pessoal. Na aula de hoje, nós vamos apresentar a acentuação gráfica das palavras monossílabas e oxítonas. A divisão das palavras sempre é feita através das sílabas. As sílabas, elas podem ser átonas ou tônicas. As sílabas átonas são as mais fracas e as sílabas tônicas as mais fortes. Apenas as sílabas tônicas podem ser acentuadas graficamente com os acentos agudo e circunflexo. Palavras monossílabas apresentam uma única sílaba. Elas podem ser átonas ou tônicas. Qual é a diferença entre uma monossílaba átona e uma monossílaba tônica? Isoladas, as monossílabas átonas não possuem sentido. Por exemplo, de, em, com, na, etc. São palavras, vocês observem, que não possuem nenhum sentido. As tônicas, sim, elas possuem sentido. Por exemplo, mar, pé, lá, céu, etc. Apenas as monossílabas tônicas, terminadas em a, o as, em e, o s, em o os, são acentuadas. Por exemplo, pá e pás, pé e pés, pó e pós. Observe o acento aqui, o acento agudo, que se faz presente obrigatoriamente nas palavras. Também são acentuadas as monossílabas terminadas em ditongos abertos, el, o els, e oi, o os. Por exemplo, céu, céus, dói, sóis. Vejam que são monossílabos com ditongos abertos. Ditongos é uma formação que se dá com a vogal e a semivogal, ou semivogal e vogal. As formas verbais dos verbos ter e vir têm a seguinte acentuação. Observem, ele tem, sem nenhum acento, no singular, e eles têm no plural com o acento circunflexo. Ele vem e eles vêm. Olha, o plural do verbo vem sempre com o acento circunflexo. As palavras oxítonas são as que possuem a última sílaba tônica. Vejam que eu estou falando a última sílaba tônica, o que significa que uma palavra oxítona ela precisa ter mais de uma sílaba. Nem todas as palavras oxítonas são acentuadas graficamente. Apenas as que terminam em a, o as, em e, o es, em o os, em, o ens. Essas são acentuadas. Por exemplo, cajá, cajás, café, cafés, cipó, cipós, vintém, vinténs. Observe o acento agudo. Nesse caso, dessas palavras, elas têm um acento agudo, mas pode acontecer, por exemplo, com palavras que terminem em e que tenham o acento, pode ter o acento circunflexo. As formas verbais dos verbos derivados de ter e vir têm a seguinte acentuação. Vejam que eu estou falando verbos derivados
dos verbos ter e vir. É o caso, por exemplo, do verbo conter, que no singular ele contém, né? Seguindo a regra, né? Ele contém, e eles contêm, para diferenciar da forma no singular, o acento usado é o acento circunflexo. No singular usa-se o acento agudo e no plural o acento circunflexo. Ele convém, a mesma coisa, verbo convir, e eles convém, o acento é o mesmo. Então, isso aqui é a acentuação das palavras oxítonas.